Vamos agora ver um pouco sobre os materiais utilizados nos sistemas hidrossanitários, mais especificamente agora da parte hidráulica de água quente e água fria. Dos materiais utilizados em instalações de água fria, temos como exemplo o PVC, o cobre e o aço. O PVC ele é largamente utilizado nas instalações de água fria porque ele tem um baixo custo e tem uma alta durabilidade, é um material bem resistente a intempéries, certo? Inclusive, é bem resistente à corrosão de materiais químicos que possam vir a passar pela tubulação, enfim. O cobre ele é tradicionalmente utilizado nas instalações de água quente. As tubulações de cobre proporcionam menores diâmetros no dimensionamento. Entretanto, o custo dessas tubulações é alto em comparação com o PVC. Temos ainda o aço, que são utilizados em instalações aparentes. Quando você vê, por exemplo, estacionamento de shoppings, galpões, quando você vê que a tubulação ela é aparente, então é importante que seja utilizado o aço. E aí tem vários fatores, como por exemplo, a resistência maior a impactos. Se você coloca uma tubulação aparente num estacionamento, é importante prever que essas tubulações possam vir a sofrer choques mecânicos. Então, por isso, geralmente, são utilizados aço em instalações aparentes. As conexões elas são largamente utilizadas nos pontos de torneira de jardim, pia e tanque, por serem mais resistentes. Então, existem conexões também nesse material de aço, que é utilizado principalmente nesses pontos de torneira que são mais expostos. Existe aqui essa tabela de comparação entre os materiais, onde ela traz vantagens e desvantagens para cada material. O PVC, vamos começar pelas vantagens do PVC. Ele é leve, é fácil de transportar e de manusear, tem uma alta durabilidade, ou seja, praticamente ilimitada, resistente à corrosão, tem um baixo custo e ele proporciona uma menor perda de carga. O que seria essa perda de carga? Não se preocupe, a gente vai ver um pouquinho mais à frente mais sobre o que seria perda de carga nas tubulações. Não se preocupem com isso agora, a gente vai ver com mais detalhe. Das desvantagens do PVC, baixa resistência ao calor, o que dificulta aí talvez em instalações de água quente, a depender da temperatura desse líquido. Outra desvantagem é que ele tem a degradação quando exposto ao sol por tempos muito prolongados. Então, vai perdendo suas propriedades quando exposto ao sol. Os metais, aço e cobre, têm suas vantagens. Maior resistência mecânica. O que seria resistência mecânica? Seria a resistência a impactos, a choques e por aí vai. Ele sofre uma menor deformação do que o PVC. Tem maior resistência à pressão. Então, em sistemas de tubulações que vão estar submetidas a pressões muito elevadas, como em prédios com muitos pavimentos, é necessário que ele tenha uma resistência maior à pressão. Resistência a altas temperaturas, o que faz com que ele seja até bem indicado para sistemas de água quente. Das desvantagens dos metais, eu já até mencionei, eles são suscetíveis à corrosão, não são tão resistentes à corrosão, então a passagem o contato com elementos químicos por longos períodos de tempo faz com que ele vá se degradando. E a possibilidade de alteração das suas características físico-químicas da água pelo processo de corrosão. Então, à medida que a tubulação ela vai sofrendo corrosão, ela vai liberando na água componentes que vão alterando as características da água. E maior transmissão de ruídos ao longo dos tubos. Isso é uma grande desvantagem. Os tubos metálicos, eles fazem um barulho que acaba sendo, em algumas situações, mais desagradáveis para o conforto acústico. E o aço, ele vai conferir uma maior perda de pressão ao longo do transporte dessa água. Sobre os materiais utilizados em instalações de água quente,
Também são utilizados aço e cobre e plástico como o CPVC e o PPR. O aço, com o tempo, ele se corrói e cria incrustações. Incrustações que vai enrugando, né, por dentro da tubulação. E essa enrugação, essa incrustação, ela faz com que a água vai perdendo carga ao longo do caminho. Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais na frente. O cobre também é mais caro. Ambos devem ser revestidos com isolantes térmicos para diminuir a troca de calor com o meio. Já os plásticos, eles são bons isolantes térmicos, dispensando revestimento adicional e apresentam valores acessíveis, por isso são largamente utilizados tanto em água quente quanto em água fria. O limitador vai ser aí, por exemplo, para os plásticos, a temperatura da água e também a pressão, né? Se for uma pressão muito elevada, em algumas situações vão ser necessário utilizar tubulações de metais. Vamos agora para os constituintes usuais dos sistemas hidráulicos. Então, temos aí registros de fechamento, registros de utilização e registros de manobra. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses tipos de registros. Os registros, eles são classificados de acordo com a finalidade, né? E temos aqui, por exemplo, os registros de fechamento. Qual é a finalidade do registro de fechamento? Possibilitar uma eventual manutenção em partes bem definidas do sistema, né, sem interromper o fornecimento de água para as partes restantes. Por exemplo, a montante de torneiras de boia de reservatório. A montante, eu já falei anteriormente, mas a montante significa antes, ou seja, antes dos reservatórios é importante ter aí um registro de fechamento nas entradas e saídas de bombas, nas tomadas d'água para consumo e para a saída de limpeza dos reservatórios e no início das derivações do barrilete. A gente vai ver ainda melhor o que seria esse barrilete para as colunas de distribuição. Tipos de registros de fechamento. Vamos lá. Os registros de fechamento são indicados para atuar em serviço onde não há necessidade de operações frequentes e onde a interrupção abrupta poderia dar origem a golpes de ariete. Outro nomezinho que eu quero que vocês guardem, que a gente vai estudar mais à frente. Golpe de ariete. Então, basicamente, podemos resumir aqui que os registros de fechamento, eles são indicados para serviços que não são frequentemente utilizados. Onde é que não seria recomendado? Um registro para chuveiro, porque o registro de chuveiro ele é utilizado com uma certa frequência. Temos aqui o registro de gaveta, que é um tipo de registro de fechamento, né? Ele é uma válvula dotada de um obturador interno, que ao ser totalmente acionado, obstrui completamente a passagem do fluxo. Então veja, quando você gira esse registro, ele fecha abruptamente a passagem. Esse fechamento abrupto, ele não é bom para as tubulações, né? Porque ele causa uma sobrecarga na tubulação ali naquele momento, que pode danificá-la. Então, por isso, são comumente utilizados em serviços que não são frequentes, né? Onde essa interrupção não vai ser muito frequente. Registro de esfera é uma válvula dotada de um obturador interno em formato de uma esfera perfurada por onde a água escoa e que ao ser girada em 90 graus ela veda completamente a passagem interna do fluxo. Veja aqui, tem essa tubulação, tem esse registro com essa esfera no meio. Quando esse registro é acionado, essa esfera que tem uma passagem aberta aqui, ela vai vedar completamente a passagem do fluxo. É basicamente o mesmo funcionamento do registro de gaveta. O que vai mudar é o mecanismo, né? Aqui é de fato uma gaveta abrindo e fechando, e aqui uma esfera, mas a função é basicamente a mesma. Já o registro de utilização, eles são componentes instalados nas tubulações e destinados a controlar a vazão da água utilizada. O registro de utilização ele é diferente do registro de fechamento. Veja lá, registro de fechamento,
ele possibilita, né, sua principal função, possibilitar manutenção, porque ele vai interromper o fornecimento de água rapidamente. O registro de utilização, ele controla a vazão, então ele vai fechando lentamente e diminuindo lentamente a passagem do fluxo. Eles são usados para regulagem da vazão em chuveiros, torneiras ou duchas higiênicas. Alguns tipos de registro de utilização. Temos válvula tipo globo. Ela é caracterizada pela forma globosa do corpo, aqui como vocês podem ver nessa imagem. Permite um controle mais eficiente do fluido, sofrem desgastes mínimos com a erosão, tanto na sede como no obturador. Oferecem elevada perda de carga devido à mudança brusca de direção imposta ao fluido. Já os registros de pressão, né, ele é utilizado para o controle de vazão e é mais utilizado para acionamento do chuveiro. Então, o registro que a gente utiliza em chuveiro, nas torneiras, esse registro ele é do tipo de pressão, onde a gente vai girando e lentamente o fluxo vai sendo cessado. Registros de manobras, eles são componentes instalados em tubulações e em suas derivações destinados a controlar, direcionar ou desviar o sentido do fluxo. É diferente do registro de pressão, ou registro de utilização e registro de fechamento. Esse aqui tem o propósito de fechar e cessar o fluxo. O registro de utilização controla a vazão e o registro de manobra, além de controlar, ele também pode desviar o sentido do fluxo, né? Aumentando ainda a vida útil das peças. Então, são instalados geralmente em saídas de bomba, entre estas e os registros de regulagem, estas que diga-se bombas, e esta posição ela facilita os eventuais consertos e inspeções. A válvula de retenção, ela é um tipo de registro de manobra. Ela é um dispositivo de prevenção contra o refluxo. Esta é destinada a permitir a passagem de água apenas num dado sentido e impedir no sentido contrário. Podem ser horizontais ou verticais. Nesse caso, as válvulas de retenção, elas geralmente são colocadas, né, a montante, ou seja, antes das caixas d'água. Quando existe problemas de refluxo, onde a pressão, né, da tubulação que vem da concessionária, que abastece as residências, quando a pressão ela está muito baixa, pode ser que a água ela retorne, né, ela retorne na tubulação. E aí é onde essas válvulas de retenção são acionadas, impedindo até que a água dos reservatórios, das caixas d'água, retornem para a rua, para o distribuidor público. Temos ainda a válvula de alívio redutora de pressão, que é um dispositivo que mantém constante a pressão de saída na tubulação, né, já reduzida a valores adequados. Onde é que essas válvulas são utilizadas? Como eu falei lá na primeira aula, em prédios com mais de 13 apartamentos, onde vai precisar, né, de algum sistema para reduzir a pressão, seja na colocação, né, de um reservatório intermediário ou, né, numa estação redutora de pressão. E aí onde entra essas válvulas redutoras de pressão. Quando a água vai passar por dentro dela, vai ser estabilizada a níveis que sejam adequados para as tubulações que vão vir posteriormente a elas. Registro de boia tem a função básica de controlar o nível do reservatório, o nível de água dentro do reservatório. Ou seja, quando a água chega no nível máximo, essa boia ela fecha e cessa a entrada de água para dentro do reservatório. Caso essa válvula ela chegue a falhar, por isso é necessário, né, ter uma tubulação chamada de extravasor,
para que caso essa água transborde, ela tenha para onde, né, extravasar. Vamos agora para os constituintes usuais de tubos e conexões. A gente viu até agora os registros e os materiais utilizados nas tubulações. Vamos ver agora os tipos de tubo de conexão. Existe a linha roscável e a linha soldável. A linha soldável é geralmente essa de coloração marrom e a linha roscável é a de coloração branca. Basicamente, a finalidade das duas é a mesma, o que vai mudar é apenas a forma de encaixar, né, as conexões, certo? Então, aqui a conexão ela vai ser soldada, aqui ela vai ser rosqueada. Sobre os tipos de conexão, temos vários formatos de conexões possíveis. Temos o T de redução, onde, né, uma das entradas vai ter um diâmetro maior do que a outra. Temos a curva de 45 graus, um T normal, joelho de 90, perceba que tem 90 graus o ângulo. Tem a curva de 90, a função é quase a mesma, porém, né, a mudança de direção aqui é mais suave nesse tipo de conexão. Luva simples, joelho de redução, soldável para roscável. Então, a gente tem aqui uma parte soldável, outra parte roscável, onde geralmente a gente observa esse tipo de conexão, onde tem saída para torneiras, né, saída para duchas e por aí vai. Cruzeta é onde eu tenho uma passagem cruzada, né, de água. Joelho de redução, onde passa de um diâmetro maior para um diâmetro menor. Curva de transposição, quando uma tubulação, né, se choca com a outra, é necessário passar essa curva de transposição para transpor a outra tubulação. E a curva de 45. Eu vou enviar para vocês também como material complementar o catálogo de todas as peças e conexões da Tigre. Né? Nesse catálogo vocês podem ter acesso a tantas outras opções de conexões utilizadas nesse tipo de sistema hidráulico. Vamos agora exercitar. Vamos fazer alguns exemplos para fixar, né, o conteúdo, principalmente no que se trata, né, ao dimensionamento da capacidade dos reservatórios. Então, vamos lá para o exemplo 2. Temos um prédio residencial padrão médio, né, que possui aqui 15 apartamentos com 3 quartos cada apartamento, um de empregada e um apartamento de zelador. Ainda tem também 10 vagas de garagem. Vamos aqui grifar. 15 apartamentos, 3 quartos, um de empregada. Ainda tem um apartamento do zelador e 10 vagas de garagem. Qual é a capacidade dos reservatórios, né, para que a demanda seja satisfatoriamente atendida? Então, vamos lá. Primeiramente, 3 quartos, uma dependência de empregada e uma vaga de garagem. Ainda tem também o apartamento do zelador. Lá naquela tabela no início da aula, onde a gente fala taxa de ocupação, temos que residências e apartamentos têm uma taxa de ocupação de 2 pessoas por dormitório. Então, o número de pessoas por apartamento vai ser 3 vezes 2, porque são 3 dormitórios, vezes 2 pessoas por dormitório, mais uma que é da dependência de empregada. Então, 7 pessoas por apartamento. Tá, mas qual é o número total de pessoas na edificação? Então, a gente vai pegar esse valor multiplicado pelos 15 apartamentos. 15 vezes 7, mais ainda um, que é o apartamento do zelador. Tendo um total aí de 106 pessoas. Na tabela de consumo diário, a gente viu que para apartamentos temos um consumo diário de 200 litros por pessoa, certo?
A gente viu também que tem 10 vagas de garagem, então a gente tem que contabilizar isso também. Então, para garagens, a gente sabe que é 50 litros por automóvel ou 200 por caminhão. Como são 10 vagas, 10 automóveis. Então, vamos lá para o cálculo do consumo diário. Tá, consumo diário é consumo per capita vezes, né, o número de pessoas, o número de ocupantes. O consumo per capita, a gente viu aqui, que é 200 litros por dia, por pessoa, vezes 106 pessoas. Só que a gente tem que contabilizar aqui a primeira parte. Só que a gente também tem que contabilizar o consumo para as vagas de garagem. São 15 vagas, né? Perdão, eu errei aqui, gente. Não é 10 vagas, são 15 vagas. 15 vagas de garagem, vezes 50 litros por dia por vaga. E aí a gente vai obter, né? Para essa primeira etapa da equação, 21.200 litros. Para essa segunda etapa, 750. Totalizando aí 21.950 litros por dia. Quando você for fazer, né, esse cálculo, note que eu tenho aqui litro por dia, pessoa, aqui a unidade também é pessoa. Vaga, litro por dia, vaga. Então, a gente corta pessoa com pessoa, vaga com vaga. Sobra litro por dia e litro por dia. Mesma unidade, a gente pode somar esses valores. Bom, então o consumo diário a gente obteve aí, né, de 21.950 litros por dia. Porém, aqui não é a capacidade do reservatório. O uso prático, né, para que seja satisfatoriamente atendida essa necessidade, é feito da seguinte maneira. A capacidade do reservatório vai ser o consumo diário vezes 2 dias de utilização. Lembram? É o uso prático. Totalizando aí um volume de 43.900 litros por capacidade do reservatório, que vai demandar aí, que vai abastecer essa edificação, durante 2 dias. Certo, pessoal? Agora eu vou deixar esse exercício para vocês, né, como atividade, tarefa dessa semana. Vou estar colocando também, né, no ambiente do Google Sala de Aula essa tarefa para que vocês possam me enviar aí e poder atestar que vocês conseguiram atingir os objetivos de aprendizagem para a aula dessa semana, certo? Obrigada e até a próxima!